Seja muito bem-vindo ao curso de Diagnóstico de Autismo. Caso você ainda não me conheça, eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar. Sou especialista em dificuldades de aprendizagem, tenho certificação internacional em autismo e TDAH e tenho também 2 e-books publicados pelo Kindle da Amazon, que são Autismo e Inclusão e Diagnóstico Tardio de Autismo. E eu vou guiar você por esse curso. O curso Diagnóstico de Autismo é dividido em alguns módulos que vão possibilitar o pleno entendimento do que é o transtorno do espectro do autismo e como podemos ajudar no processo diagnóstico dessas suspeitas, desses casos que chegam. Caso você seja um profissional que não tenha habilitação para realizar diagnóstico, para emitir laudo, o seu tempo não será perdido. Porque mesmo que você não possa emitir um relatório ao final dessas avaliações, por exemplo, ele pode sim ser um guia para você avaliar os seus pacientes e até para planejar a intervenção específica para cada um. E ao longo das aulas práticas, que são as últimas, você vai entender por que eu estou falando isso. Além do mais, esses instrumentos que a gente vai estudar aqui, eles não são restritos de nenhuma área profissional. Eu, como psicóloga, sei que existem instrumentos que são os testes psicológicos, testes neuropsicológicos, existem instrumentos que são específicos da fonoaudiologia. Então, esses instrumentos têm restrições para compra, restrição para aplicação, porém, esses específicos que estão aqui nesse curso não tem nenhuma restrição. Então, se você é familiar de alguém que tem autismo ou que tem suspeita de, ou se você trabalha em escola ou é da área da saúde, você vai conseguir tirar proveito total desses conteúdos. O curso começa um pouquinho mais teórico, trazendo um breve histórico da evolução do conceito de autismo, tem citações inclusive da época da Idade Média, e trazendo para os dias atuais, a gente passa para o módulo das características diagnósticas, que é o que a gente tem de mais atual no mundo, que é o DSM-5. Então a gente vai traçando todas essas etapas do conceito de autismo, que são etapas fundamentais para a gente trabalhar com as pessoas com esse transtorno. Por quê? Porque é um transtorno que não tem exame para ser diagnosticado e não tem cura. Então, a gente entendendo o que é de fato esse transtorno vai possibilitar nosso olhar, mais apurado, tanto na hora do diagnóstico quanto na hora da intervenção. Passada essa parte bem teórica, um pouco mais densa, a gente vai entrar na parte mais prática, que foi o grande desafio ao tornar esse curso, que já existia antes em forma presencial por muitos anos, passar ele para forma online, garantindo essa prática, que é o grande diferencial, que são as aulas sobre os instrumentos. Aqui a gente vai ver 3 instrumentos, que são CARS, MChat e o PEP-R, que são os instrumentos mais usados aqui no Brasil. Não são os únicos validados, porém, geralmente são os mais pedidos pelos médicos para avaliação complementar e são os mais usados porque eles possibilitam não só o diagnóstico, mas também o planejamento da intervenção. E o módulo final é um módulo novo, que não existia na época do curso presencial, que é o módulo sobre o diagnóstico tardio, porque vocês vão ver ao longo das aulas dos instrumentos que esses testes, esses instrumentos, eles são válidos para determinada faixa etária e acaba limitando muito o poder de aplicação deles. Então, muitas vezes, o paciente que chega com a suspeita, ele não tem mais a idade ali dentro daquela faixa de aplicação do instrumento, então a gente precisa ter uma outra forma de avaliar esses casos. E ao longo da minha prática profissional, eu tracei essa metodologia que eu ensino nesse curso com exclusividade para vocês. É importante falar que nessas aulas práticas, ao final da exposição e da explicação sobre o instrumento, sempre vai ter uma atividade proposta. Então, é fundamental que vocês fiquem bem atentos ao longo da aula do instrumento, na parte de apuração, de como avaliar, porque no final vai ter um estudo de caso ou alguma outra atividade nesse sentido para checar se você realmente entendeu o uso daquele instrumento em questão. E ao longo dessas aulas, caso haja qualquer dúvida, eu estarei 100% disponível para supervisão e ir orientando vocês, ok?
Então vamos começar, mão na massa, e qualquer dúvida eu estou à disposição através do e-mail ou do Instagram.